Olá, internautas! Iniciamos mais um programa TV Call Center. E hoje nós temos aí como convidado um profissional que já milita há muitos anos nessa área e bater um papo agradável com Osmir Costa. Osmir, muito obrigado pela tua presença aí, viu? Obrigado. Veio da cidade de Itupeva para nos brindar. Obrigado, Kendi, você pelo convite. Acho que a gente já se conhece há 20 anos e é uma maneira de eu retribuir o que você fez por mim lá atrás. Está hoje aqui contando um pouquinho dessa jornada. Perfeito. Osmir, pensando muito nessa parte aí do cliente em si, né? E o equilíbrio que você tem entre o trabalho, né? E realizações pessoais, que é muito importante, você falou que você chegou a fazer um grande desafio, né? Que é o Caminho de Santiago. Eu queria que você detalhasse assim, até quando saiu da ideia, quanto tempo antes você estava pensando a respeito e o que você fez para realizar esse sonho? O termo que a gente dá para isso é peregrinação. Peregrinação é quando você sai do local para chegar num ambiente diferente que você imagina. Geralmente é uma basílica, uma catedral, um templo. Né? E você definiu bem. Existe uma expressão para quem faz o caminho, que o caminho começa quando você começa a se planejar para ele. Você começa a viver o caminho. E o caminho não termina quando você chega no local. Ele se estende porque você continua revendo imagens, revendo vídeos e contando histórias como aqui. Então, um caminho, uma jornada de 30 dias, ela começa lá quando você pensa assim, poxa, daqui 2 anos, foi no meu caso, eu queria viajar em 2020, já vinha planejando, mas aí veio o Covid, eu tive que adiar isso para 2022. Então, o que tem? A jornada toda começou quando você começa a ir lá pesquisar na internet o preço da passagem, o que você precisa fazer para se preparar. Então, a jornada começa quando você... É como uma jornada de compra. A jornada de compra é quando você... Poxa, eu preciso comprar um calçado. Você já começa a pesquisar qual calçado, aonde comprar e o preço. E assim por diante. Então, o caminho também é por aí. O fato de você ser um atleta, de você sempre caminhar, você sempre amou fazer caminhada, até em São Paulo, quando você vinha, pegar a Avenida Paulista de ponta a ponta, isso ajudou bastante? Isso ajudou muito, mas é importante comentar isso. Eu trabalhava na Bernardino de Campos, no início da Paulista, eu descia no metrô Paulista, da linha amarela, e vinha caminhando de manhã e lendo o jornalzinho do Metro News. Perfeito. Era uma oportunidade de você caminhar 40 minutos de manhã sem sol e chegar para o trabalho assim, com energia mais renovada. Que bom, bacana. Mas isso ajudou muito. E nos finais de semana você andava também lá por Itupeva também? Eu não andava muito porque, pelo hábito de sair para caminhar com os cachorros, depois sair para caminhar com os cachorros e com os filhos, depois sair para caminhar com os filhos e depois, então virou uma tradição. Mas o caminho, ou de Santiago, ou os caminhos brasileiros, o caminho da fé, o caminho da prece, circuito Vale Europeu, tem muitos espalhados por aí, ele não é uma coisa assim de autoflagelação e de sofrimento. Existem diferentes maneiras de você fazer o caminho. Eu vou falar um pouquinho mais da experiência recente, que foi o Caminho de Santiago. Quem faz o Caminho de Santiago, ele faz caminhando, ou ele pode fazer de bike, ou ele pode fazer de motorhome, ele pode fazer de moto, pode fazer de carro. Independente disso, ele pode fazer da maneira mais convencional, que é carregando uma mochila nas suas costas, com tudo que você precisa, barraca, colchão, saco de dormir, ou ele pode fazer essa jornada despachando a mala de um local para o outro, porque o grande desafio do caminho é que todo dia você acorda de manhã, toma o seu cafezinho rápido, volta às 6, 7 horas da manhã, e parte com uma caminhada de 25 a 30 quilômetros. E você tem que carregar a tua vida nas costas, aquilo que você precisa para viver naquele momento. Você carrega água, muita água, alimento e as roupas que você vai se utilizar durante todo o caminho. E você vai comendo no caminho. 6, 7 horas depois você chega no seu destino. Você chega no seu destino, aí você vai ter que arrumar o ambiente para você dormir. Aonde você vai dormir? Você vai dormir no albergue. Quando a gente fala em albergue no Brasil, soa
pejorativamente, mas a albergue, no caminho de Santiago, é uma baita infraestrutura. Essa é a grande sacada da peregrinação. Isso tem água, tem tudo lá dentro. Tem, no albergue você encontra cooktop, geladeira, micro-ondas, camas, banheiros, tudo limpinho, impecável. Impecável porque existe um cuidado, existe um cuidado maior por conta disso. Aí você tem como opção preparar a sua própria comida, é a mais econômica de todas. Então você vai numa tienda, no mercadinho e compra a sua alimentação e prepara você mesmo. Ou esse preparo pode ser, inclusive, compartilhado com outros peregrinos de outros países. Essa é outra coisa bacana. Ou você sai para comer fora. Quando você sai para comer fora, você tem a opção do menu do peregrino, que nada mais é, gente, que o prato feito, que o comercial. Quando você tá em São Paulo, você trabalhou bastante, aquele dia gastou muito mais energia, você tem lá um arroz, um feijão, um bife, ovos, batata, uma saladinha. O menu do peregrino, ele tem essa virtude. O prato está acessível, essa é outra alternativa. Mas existe também, você pode ficar no hostel, você pode ficar até num hotel melhor e pode gastar um pouquinho mais. Quanto que você gasta por dia? Os preços são muito semelhantes aqui no Brasil. Você gasta numa ordem de por dia, cada dia, tirando as despesas de passagem de viagem, você gasta na ordem de 30 a 35 euros por dia. Acaba sendo uma por dia. Fazer uma conta arredondando R$200 para você dormir, passear, se alimentar, tomar cerveja, porque ninguém é de ferro. O menu do peregrino contempla uma jarra de vinho para você tomar. Quer dizer, dá uma experiência bacana. Então, o bacana de tudo isso é que isso é uma coisa, é uma lição para a gente. Durante o caminho, você encontra pessoas que estão muito bem preparadas fisicamente. Tem aquelas que elas não estão tão bem preparadas, mas o corpo vai se acostumando. E se você não está tão bem preparado, você não precisa caminhar 6, 7 horas, caminha menos. Esse é o grande mistério. Muitas pessoas falam assim, o meu sonho é fazer um caminho de Santiago, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho e não consigo ficar um mês fora. Você não consegue ficar um mês fora? Fica 15 dias. Aí, você é simples, é matemático. Você é um cara de números, você sempre foi um cara de número, não foi? Sim. Era um homem de dimensionamento, conhecia tudo disso daí, conhece até hoje. Mas assim, se você tem 15 dias para caminhar, 15 dias de férias, você desconta 2 dias de embarque e retorno, faz um planejamento para você andar. Se você anda bem, eu ando 25 quilômetros vezes 10 dias, 12 dias, de 12 dias, você já encontrou lá dentro, dá 260, alguma coisa assim, uma conta mais muito rápida que eu fiz de cabeça. Se você anda menos, você faz um planejamento para andar 10 quilômetros, 12 quilômetros, 15 quilômetros. E aí você faz a medição do seu destino para a sua origem. Você não precisa começar 700 quilômetros lá no início. Você pode começar 200 quilômetros acima do é isso que a gente sabe. Quem lida, você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, da mesma maneira, se você tem dinheiro para gastar durante 30 dias vezes aquela continha que eu fiz aí de 30, 35 euros, são 1.000 euros. Mas eu não tenho 1.000 euros. Você não tem 1.000 euros, você vai deixar de ir? Não. Vá com 500 euros, vá com menos dias. Cansa-se menos e aproveita-se melhor. Então, outro detalhe muito importante é que, eu te falei, você encontra pessoas muito bem preparadas, outras que não estão bem preparadas, mas você encontra pessoas com diferente poder aquisitivo. Isso é uma experiência muito legal, porque às vezes você vê aquela pessoa, você olha para ela está com um relógio bonito, está com você olha para o equipamento, o cara super bem equipado. Eu não falo nada de outro mundo, né? Não como astronauta, mas você sabe que de todos os produtos, do calçado até a capa de chuva, ele escolheu o melhor, porque ele tinha dinheiro para pagar, certo? E às vezes ele está vivendo lá
de uma maneira muito semelhante daquele que não tem tanto dinheiro, porque ele quer se permitir naquele momento da vida dele. Isso acontece muito com os europeus. Ele quer se permitir naquele momento ter uma vida um pouco mais desapegada das coisas materiais, e ele pelo esforço mesmo, né? Pelo esforço, pela espiritualidade, às vezes por um propósito religioso, às vezes pelo convívio, às vezes para ficar sozinho consigo mesmo, às vezes até para conhecer outras pessoas. Então, esse desapego. Então, qual é a grande lição do caminho? A grande lição está naquilo que você consegue carregar. Você só pode ter uma mochila de caminhada, carregar 10% do seu peso. Mais do que isso, você vai ter fascite plantar ou canelite. Você vai comprometer. Então, uma lição para a vida. Às vezes a gente... Você já passou por isso? Você carrega tanta coisa da vida, né? É verdade. Você trabalha feito louco para ter um apartamento de 4 dormitórios pensando nos filhos. Aí os filhos pegam e... Puta, você vai fazer um apartamento de 4 dormitórios pagando uma bala de condomínio. Então, vai para ele. É um exemplo de que o caminho serve também para isso, para você fazer uma reflexão que você não precisa de muita coisa para você ser feliz. Você precisa estar bem com você. Perfeito. Osmir, quando você falou mais ou menos 25 quilômetros, que dá uma média, em vez de você parando aí, 4 quilômetros por hora mais ou menos aí, até para não descansar muito, tomar água, essas coisas assim e tal. O calçado que você tem, eu já escutei gente falar que é bom colocar uma bota, que põe uma vaselina líquida dentro, alguma coisa assim, para ajudar, né? A pergunta que eu tenho para você é assim, quando você chega no final dos 25 quilômetros, tem um local lá para você descansar, ou você tem que ir mais alguns quilômetros para achar o local? No caminho, se você faz um planejamento, embora esse planejamento ele é flexível, ele não é engessado, você pode... Eu planejei 25, mas hoje eu estou pensando, o sol está mais forte, vou fazer 22, 21. Eu planejei 25, mas eu vou fazer 28 porque hoje o clima está legal. Nessa jornada de 22 ou de 20 até 28, você vai encontrar uma série de vilarejos. Ah, que bom, não é um só. Não, é como você sair daqui e caminhando até a Barra Funda, né? Só que no meio do caminho você vai encontrar Santa Cecília e Marechal Deodoro. Nesse caminho você vai encontrar oportunidades de albergue. Então, a maioria das pessoas, ela idealiza, vou chegar na cidade, hoje, ao término do dia, vou chegar na vila tal, da Barra Funda tal. Certo? Alguns aproveitam, até por conta, com uma mudança de comportamento por conta do Covid e por conta das ferramentas tecnológicas, pelo Booking, por exemplo, ou outro, você faz uma reserva prévia, usando uma plataforma, reserva. E pega o celular lá? Perfeitamente. Nossa, que beleza. Então, muitos fazem uma reserva prévia. Outros vai na cara e a coragem. A minha experiência é o seguinte. Eu sempre parti de Madrid. Então, o que eu fiz? Eu comprei a passagem para Madrid, cheguei para Madrid. Eu já fiz a reserva do meu albergue inicial em Madrid e meu último albergue em Santiago de Compostela. Porque aí eu falei, eu me assegurei que eu não vou chegar em Santiago de Compostela cansado e não ter onde ficar. Embora Santiago de Compostela é uma belíssima cidade universitária, tem centenas de albergues. Então, não lhe faltará oportunidade. O grande mistério é você, se você gosta, tem pessoas que gostam de acordar cedo, enfim, eu conheci, hoje mesmo eu conheci uma pessoa que ele falou que gosta de curtir a noite, ele sai de tarde e volta de manhã. Eu prefiro, eu sou daqueles que gostam de caminhar cedo, acordar cedo, aproveitar as primeiras na Espanha, no outono, ele amanhece, o sol aparece depois das 8 horas da manhã. Então eu caminho das 7h30, 6h30 até as 8h30. Eu já no escuro com uma lanterna, essa lanterna de bicicleta. Então, quando você não faz reserva prévia, você tem, se você for um dos primeiros a chegar, o albergue abre a 1 hora. Se você for um dos primeiros a chegar, você tem oportunidade de escolha. Se você for o último a chegar, 18 horas, 17 horas, porque tem gente que prefere sair mais tarde, ou esticar.
esse cara diminui a possibilidade. Mas não vai acontecer em momento algum. Eu não conheço história de pessoas que não teve onde dormir. Interessante. Porque na pior hipótese pode ter uma, sei lá, Nem que for um chão, você carrega um saco de dormir. Certo. Você já carrega no seu kit um saco de essas emergências, também para forrar o lençol. Mas assim, esse risco você não tem. Você estava explicando que você tem, quando você sai, você recebe uma cadernetinha, é isso? Isso aqui, essa aqui é a credencial do caminho. Com essa credencial, você adquire no país de origem, eu adquiri em São Paulo. Você adquire aqui em São Paulo, eu adquiri aqui em São Paulo. Essa credencial te dá desconto nos albergues e direito de consumir o menu do peregrino. Aí você vai, em cada cidade que você passa, que você vai carimbando. Ok. Mostra aqui, pessoal. Olha aqui. Muito legal. Então, em cada cidade, eles fazem um carimbo. Cada cidade. E não é só na cidade, não. Às vezes você passa por uma ermida, uma capela, uma igreja, ou você vai tomar um café, ou você vai almoçar. Nossa, que interessantíssimo. Então aqui, cada carimbo é um ponto de parada. Ok. O primeiro, esse trecho, por exemplo, eu comecei na cidade de Oviedo e terminei em Santiago de Compostela. Perfeito. Aí você, e no verso, desculpa, não, beleza. No verso, os diferentes mapas. Ok. Esse aqui é o caminho de Portugal, vários mapas. Aqui o caminho francês. E aqui todos os mapas que existem na Europa, todos os caminhos. Você pode partir da Espanha, isso? Fiz da Espanha. Então aqui, você pode partir de Londres e ir até Santiago, caminhando, claro, você tem que atravessar o Canal da Mancha. Você pode sair de Roma e também ir até Santiago de Compostela. Você pode sair de Paris, de Hamburgo e ir até Santiago de Compostela. Aqui está o mapa com todos os caminhos. E como é que você seguia? Você não se perde? Você tem GPS? Não. Você vai acompanhar uma seta. Quente? No caminho todo tem a seta. Tem seta. Essa seta está no poste, essa seta está no chão, essa seta está no mourão. Uma pedra, sei lá, alguma coisa. E é assim, é dessa maneira que seguiam os peregrinos. Aqui no Brasil tem o caminho da fé. Em algum lugar você já viu uma seta amarela no poste. Sim, verdade. Pintada de maneira rústica. Essa seta te leva até a Aparecida do Norte. E lá em Santiago de Compostela, se você encontrar uma seta amarela e seguir essa seta amarela, você chega em Santiago de Compostela. E sempre tem algum peregrino que você encontra no caminho, né? Sempre tem um peregrino. E tem uma expressão. Toda vez que você passa por um peregrino, ou um peregrino passa por você, é uma mensagem assim: bom caminho! Bom caminho! Ok. Então no caminho, essa é uma história curiosa também, vai. Existem os anjos do caminho. Anjos do caminho é aquele cara que acaba surgindo para te ajudar. Você está sem água, oferece fruta, faz massagem no teu pé. Eu falei, eu já tive canelite e facite plantar. Então, uma hora tem alguém que tirar o calçado, e assim por diante. Interessante, né? Só para finalizar, Porque eventualmente é muito bom também, né? Aí fala do certificado. Kendi, eu vou primeiro te mostrar o certificado. Depois que você cumpriu essa jornada que eu mostrei aqui, né? Sim. De 20 e poucos dias, você chega em Santiago e você vai obter a sua Compostela. Compostela é um certificado que mostra que você caminhou aqui, nesse caso aqui, eu caminhei 676 quilômetros. Interessante. Aí você guarda. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Maravilhoso. Você tinha me perguntado, Kendi, sobre... no caminho, o grau de espiritualidade que você vai ter. Você não tem as coisas do seu dia a dia para se preocupar. Kendi, vou te falar, talvez eu não consiga me expressar direito, mas se eu morresse lá, eu era o cara mais feliz do mundo. Eu estava feliz demais. Feliz. Mesmo cansado, tudo aí, né? Mas é bacana. Um cansaço assim, um cansaço que você... Cara, toda vez, eu falo para todo mundo. Até o marinha, um fuzileiro naval, depois de 3 horas de atividade física, ele se cansa. Exato. Mas ele não reserva para muito mais, outras 3 horas. Exato. Numa caminhada, depois de 3 horas, você sempre está cansado. Depois de 6 horas você está cansado, mas você chega
come, toma um banho gostoso, Toma toma uma vinho. cervejinha com vinho. No dia seguinte você está bem. Eu não tomei um analgésico em um dia. Olha, ok, não sou um exemplo assim, eu estou mais pro lado da cerveja e do vinho do que do monte tibetano. Né? Então assim, de novo, não é aquela coisa de autoflagelação, você vai ficar com o pé todo detonado. Não, você tem como dosar a sua jornada para a sua capacidade física. A sua capacidade física ela vai aumentando com o tempo. Você vai se acostumando. Depois do quarto, quinto dia, quando você chega lá, você sabe o que é triste no caminho? Chegar no aeroporto e pegar o trânsito na Marginal Pinheiros. Tietê. Cara, é um choque. É um choque. Porque o resto tudo funciona direitinho. Você chega em Madrid, bom, o metrô é autoexplicável. É que a gente está acostumado a. Nós já somos forrados, mas você consegue se virar em Madrid no metrô. Se você tiver alguma dificuldade, vai aparecer alguém para te ajudar. Na compra do bilhete, depois é tudo autosserviço. Né? Então você consegue assim, se virar perfeitamente. Você troca um chip rapidinho, você já está já começa. Agora, quando você chega aqui com uma paz bacana, aí você se depara com aquela fila da Marginal Tietê, do aeroporto até São Paulo, e fala assim, meu Deus, a realidade é bem outra. Então a gente tem que se permitir. Aí está justamente os propósitos. Primeira vez que eu fiz uma grande caminhada, propósito é uma coisa muito importante. Quando eu fiz a primeira caminhada, eu fiz o Caminho da Fé aqui em São Paulo, no sul de Minas, são 340 quilômetros, foi por conta da minha mãe. Minha mãe tinha falecido, então eu tinha um propósito espiritual. Depois, quando eu fui a primeira vez que eu fui para Santiago de Compostela, eu fui, em 2018, eu fui por conta de um familiar que estava doente. Então as fotos que eu tenho remontam isso. Eu tinha um propósito espiritual. E dessa vez, meu propósito era outro. Estou fazendo 60 anos, eu queria me dar de presente. Que bacana. Sabe, porque a gente passa a vida toda pensando em comprar presente. Não é meu caso, hein? Mas reservar o direito de se dar um presente, eu vou caminhar. E eu digo, na prática eu conto isso para todo mundo. Eu já vinha planejando. Quando estourou a guerra na Ucrânia, eu dei enter no computador e comprei a passagem. Eu falei, se tudo der errado, estourar a terceira guerra mundial, eu viajei. Tá certo. Se não dá nada errado, eu viajei do mesmo jeito. É verdade. Osir, nós estamos aí em instantes finais, tá? Te agradeço imensamente um momento assim gratificante, né? Que você contou pra gente, muito enaltecedor e que é recomendável para todas as pessoas aí, na busca de um equilíbrio, principalmente as pessoas que trabalham muito. Osir, queria que você deixasse seus contatos aí. Kendi, eu que agradeço, acho que foi uma oportunidade bacana de contar, como eu falei, a jornada continua, você continua contando a história. Osmir Costa, no Instagram, no TikTok, no Facebook e no LinkedIn. Pode me procurar lá. Se quiser conhecer um pouquinho mais, pode me procurar lá. Muito obrigado, Kendi, novamente Obrigado pela oportunidade. Ok. Renaltas, com os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Osmir Costa, nós finalizamos mais um TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima.